Olá! No mundo do Cisco ACI existe uma ferramenta que é tão poderosa, mas tão poderosa, que pode simplificar a gestão de centenas de aplicações ou, se usada do jeito errado, criar um verdadeiro monstro de configuração. Hoje, a gente vai desvendar a herança de contratos e aprender a domar essa fera. Vamos imaginar um cenário. 500 aplicações, cada uma no seu próprio endpoint group, o tal do EPG. E agora, como é que se garante que todas elas, sem exceção, tenham acesso aos servidores de DNS e monitoramento? Configurar 500 políticas uma por uma? Nossa, e aí que o pesadelo realmente começa, né? Pois é, essa abordagem manual, de um em um, é o que cria o tal monstro. Vira uma teia de regras tão complexa, tão cheia de detalhes, que na hora de depurar um problema, fica quase impossível. Mas, felizmente, o ACI tem uma ferramenta pensada justamente para evitar isso. E aqui entra em cena a herança de contratos de EPG, mais conhecida pelo nome de EPG Contract Master. Pense nela como uma ferramenta de abstração, uma carta na manga, criada para simplificar e muito a gestão da rede. A ideia por trás disso é simples, mas é genial. Basicamente, a gente cria um EPG Master que funciona como um modelo, um template. Nele, a gente coloca todos aqueles contratos comuns, sabe? DNS, NTP, monitoramento. Depois, os EPGs das aplicações, que a gente chama de filhos, simplesmente herdam essas políticas. O ponto-chave é que o filho não perde sua identidade, não. Ele só adiciona as políticas do master às suas próprias. E aqui a gente vê o poder disso na prática. Imagina que a equipe de segurança pede um novo servidor de logs e ele precisa ser acessível por todas as 500 aplicações. O caminho lento? Editar 500 EPGs. O caminho rápido e inteligente? Adicionar um único contrato lá no Master Quarter. Pronto. O ACI propaga a mudança para todos os 500 filhos instantaneamente. A diferença de eficiência é brutal. Mas olha, atenção aqui, porque este é o ponto que confunde muita gente. Lá no hardware, no switch mesmo, essa ideia de herança, ela não existe. É pura abstração de software. O que acontece nos bastidores é o seguinte: o APIC, o cérebro do ACI, ele calcula a lista final de regras, as do master mais as do filho, e empurra essa lista única para a memória TSAN do switch, aquela memória super rápida que processa os pacotes. Para o switch, uma regra é só uma regra. Ele não tem a menor ideia de onde ela veio. E é exatamente essa mecânica de empurrar as regras que nos leva ao lado sombrio da ferramenta. Como ela é tão poderosa, qualquer alteração tem um impacto gigantesco, o que a gente chama de raio da explosão. É a clássica faca de dois gumes. Olha só o contraste. O lado bom, a gente já viu. Um contrato atualiza 500 EPGs. Fantástico. O lado ruim, modificar um mísero filtro nesse contrato, força o APIC a recalcular e reprogramar as políticas para todos os 500 EPGs de uma vez só. Isso pode causar picos de CPU nos switches e no próprio APIC. O risco é bem real. A lição aqui é muito clara. O raio da explosão de uma mudança no EPG Master não é um servidorzinho aqui, outro ali. É o fábrico inteiro. E aqui vai uma dica de ouro, daquelas que a gente aprende sofrendo. Nunca, jamais, em hipótese alguma, altere um EPG Master durante o horário de pico da produção. Certo. Agora vamos para a parte que talvez gere mais dúvidas. Como é que o ACI resolve conflitos entre as regras que vêm do master e as que vêm do filho? Entender isso é a chave para dominar de vez esse recurso. E aí vem a pergunta de $1 milhão. O master, o pai, permite tráfego na porta 80, mas o filho, a aplicação, nega o tráfego nessa mesmíssima porta. E agora? Quem ganha essa briga? O pai ou o filho? A resposta é surpreendente. Ninguém. Não existe essa hierarquia de o pai manda no filho. O ACI simplesmente junta todas as regras numa lista só e resolve os conflitos com base num critério totalmente diferente. A resolução de conflitos não depende de onde a regra veio, se foi do master ou do filho. Depende do tipo de regra. No topo da pirâmide, com prioridade máxima, está o tabu, que é a negação explícita. Se existir um tabu para a porta 80, não importa de onde ele venha, essa porta vai estar fechada e ponto final. Abaixo vem o redirect e, por último, com a menor prioridade, o permit. Regras de permissão, elas são simplesmente somadas. Tudo isso nos leva a um ponto crucial. Solucionar problemas com herança é um desafio, porque o que a interface gráfica mostra nem sempre é a verdade absoluta do que está rolando lá no hardware. Esse aqui é o cenário clássico de troubleshooting. A gente olha lá na interface gráfica do EPG da aplicação e não vê nenhum contrato permitindo a SSH.
Parece seguro, né? Mas aí alguém tenta acessar a porta 22 e... funciona? Como assim? A permissão não está no filho. Ela foi silenciosamente herdada do master. O hardware só conhece a regra final, a regra já combinada. Portanto, a lição para o diagnóstico é esta. Quando se está investigando um problema de conectividade, nunca se pode confiar apenas no que está visível no EPG local. É obrigatório subir a cadeia e verificar o que o EPG Master está injetando na configuração. A verdade está sempre na política consolidada. Para fechar, vamos transformar todo esse conhecimento num guia de sobrevivência prático. Como usar essa ferramenta tão poderosa de forma segura e eficaz, seguindo as melhores práticas do mercado. Primeira regra, nomes claros. Use um prefixo como TPL underline de template. Isso já é um aviso visual para toda a equipe. Segunda dica, use a herança apenas para serviços de infraestrutura que são estáticos, que raramente mudam. Nunca, jamais, para a lógica de negócio. E a regra mais importante de todas, mantenha a herança com um único nível, apenas um. É preciso evitar a todo custo a herança em cadeia. Aquela coisa de A herda de B, que por sua vez herda de C. Isso, meus amigos, é o inferno de dependências. Uma pequena mudança lá em C pode causar um efeito cascata e quebrar A e B de formas totalmente inesperadas. A estrutura tem que ser simples e plana. Um master, vários filhos. E fim de papo. E tudo isso nos leva à pergunta fundamental. Afinal, o EPG Contract Master é uma ferramenta para a eficiência do hardware ou para a eficiência de quem administra a rede? A resposta agora fica bem clara. É uma ferramenta de gestão para o administrador. Ela economiza o nosso tempo, mas não do hardware. Entender essa distinção é o segredo para usar todo o poder desse recurso sem jamais ser devorado pelo monstro da complexidade.